Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra. Eu sou o Robson. Eu sou Ícaro Godoy. E nós somos do departamento de inglês, né? Estamos sempre aí em contato com vocês. E hoje nós estamos aqui na Casa Nova, trabalhando, projetando, pensando em como a gente pode sempre acrescentar nas nossas unidades, tá certo? Isso aí. Perfeito, Alessandra. Então, vamos lá. E, para isso, o que vai acontecer? Hoje a gente está chegando aí com uma dica para vocês, com uma orientação. Então, como vocês sabem, a gente tem trabalhado bastante aí com multimídia, né, com os 5 momentos, que vocês já sabem quais são, correto? E nós vamos, então, começar do primeiro momento. Nós vamos falar da integração, né? Pela vivência nossa e de consultorias nas unidades, a gente vai trazer um pouquinho como que vocês podem trabalhar para melhorar aí a forma e a dinâmica das aulas de vocês, tá certo? Então, nós vamos falar dos objetivos. Qual o objetivo de cada momento? O que o professor deve fazer? Como aproveitar a aula ao máximo, né? Então, vamos lá. Nós já sabemos que o primeiro momento, ele deve ser realizado num tempo de 5 minutos. Mas qual é o principal objetivo desse momento? É o aquecimento. Nós precisamos, nada mais, nada menos que aquecer o nosso aluno. O nosso aluno vai trabalhar com o quê? Com o músculo, que é o cérebro. E todo músculo, antes de entrar em atividade, ele precisa do quê? De aquecimento. Então, a ideia é o quê? Promover uma atividade para que cada aluno entre em sintonia com a língua. Dessa forma, a gente vai poder aquecer o nosso aluno e colocá-lo, aí sim, na sua aula. Tá? Vocês podem observar que nós disponibilizamos 3 bonequinhos, cada bonequinho de uma cor, representando cada aluno. Então, nós temos que tomar cuidado de colocar cada um para fazer a sua parte, né? Então, o aluno, ele produzindo, ele falando alguma coisa, ele está aquecendo, e ouvindo o seu colega também é uma forma de aquecer. Mas, Robson, é para os 3, eu estou vendo 3 bonequinhos ali, é para os 3 falarem ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não, nós temos que o quê? Aquecê-los individualmente e o quê? Em sequência, né? E o professor, fica a critério do professor escolher essa sequência. Ok, então vamos lá, vamos ver uma dica aí, uma sugestão de integração. Então, a primeira sugestão, gente, é trabalhar com imagens. Imagine só, nós temos que trabalhar uma atividade em 5 minutos. E esses 5 minutos conta a orientação do professor e mais a prática do aluno. Então, como orientar em pouco tempo para que sobre tempo suficiente para que o aluno pratique? A gente pode trazer aí, por exemplo, uma imagem. Como, né? a gente mostrou aí eu uma posso imagem para vocês. pedir para um aluno de nível básico, por exemplo, para que ele fale qualquer coisa sobre a imagem. Tá. Ele pode falar de cores, ele pode falar o número de pessoas. Né? Então, vamos ver a imagem aqui de novo. Olha lá, aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de várias pessoas no parque, então pode ser num feriado, pode ser num final de semana, pode ser num final de tarde, num horário de verão. Uhum. É isso aí, Alessandra. O que será, Ícaro, que um aluno que está em nível mais avançado poderia fazer com a imagem? A gente tem que lembrar sempre de todos os níveis, né, Robson? Então, como você disse, o iniciante vai falar cores, vai falar algumas características, números talvez, e o mais avançado, ele pode descrever o lugar, ele pode comparar o parque com um da cidade dele, ele pode imaginar o que tem nesse parque. Então, dá para explorar muito conteúdo com um aluno mais avançado aí, dá para explorar a imaginação dele em cima dessa imagem. Exatamente, até com uma imagem, eles podem também trazer para a realidade deles. Eles estão assim, o que eu gosto de fazer no meu tempo livre? O que eu faço no feriado? Se eu trouxer essa imagem depois de eu falando sempre... Ou o professor questionando o aluno, né? Exatamente. Sobre a imagem, sobre as cores, né? Ou sobre o tema, de repente, que ele sabe que o aluno está. O aluno está estudando comparativo, ok, você pode comparar essa pessoa com essa, ou o que está acontecendo aqui. Sim, bom, comparar esse lugar aí com outro lugar, exatamente. Né? Ver qual ele gosta mais. Até trabalhar os verbos. O interessante é que o tempo de orientação do professor é mínimo. Né? Mostrou a imagem, já pode perguntar. E daí, pessoal, o que vocês estão vendo aqui? A orientação tem que ser clara, né? Faz a pergunta objetiva para que os alunos já pratiquem aí a fala e já comecem a conversar, tá certo? Então é isso aí. Então, uma sugestão é a imagem. Um outro tipo de atividade, por exemplo, é quando a gente tem palavras. Então, a gente já começa a trabalhar também a parte de ortografia, né? De como se escreve, porque a gente sabe que nem sempre
as palavras em inglês vão ser escritas da maneira que a gente pronuncia, certo? E olha que interessante essa atividade, né? Porque ela já vai trabalhar outras habilidades. Né? Aqui o aluno ele tem que identificar as palavras. Então aqui é importante colocar variadas palavras. No caso desse slide, nós temos aí 20 palavras, né? Com alunos aí, 5, 10 alunos em sala de aula, eu tenho que proporcionar o quê? Várias possibilidades para o meu aluno. Então eu tenho aqui desde palavras simples e palavras medianas e palavras difíceis, não é isso, Ícaro? E a gente pode ver, gente, que a gente deu uma colher de chá ali para eles, né? Que a palavra destacada em vermelho ali, a letra destacada em vermelho, desculpem, é a letra de início da palavra. Então, toda letra em vermelho vai ser a letra de início. A gente pode ver ali na última coluna da direita, está escrito tail ali, mas não é tail, porque a primeira letra destacada em vermelho é o L. Então, eles vão ter que formar a palavra com a primeira letra destacada. E olha que legal o aquecimento. Um aluno, por exemplo, pegando a primeira palavra da segunda coluna, facilmente ele vai dizer que é boy. Exatamente. Né? E as outras, as mais complicadas, ele vai ficar olhando e não vai conseguir identificar. Um aluno que está no nível mais avançado, de repente, chega e desvenda aquela palavra. E o aluno que está em nível inicial, ele vai o quê? Observar a colocação do seu colega. Né? Então ele aprende, ele pratica a dele, que era simples, e ele consegue desvendar uma nova palavra que foi apontada para o seu colega. E depois que eles descobrirem todas, né, se sobrar o tempo, lembrando que a gente tem aí os nossos 5 minutos, o professor pode pedir para escolher uma palavra, faz uma pergunta para o outro colega responder, né? Então dá para explorar. Pode usar uma outra variação, palavras de uma mesma categoria, então todas as cores, dias da semana, meses do ano, uma revisão de conteúdo. Dá para dar até mais colher de chá do que a gente já deu, né? Então, vai depender aí do foco. Então, de uma atividade, é o que a gente fala, dá para você fazer várias, né, durante todo o curso. Muito bom. Pode brincar de soletrar também. Exatamente. Assim. Pode pedir para cada aluno, depois que eles já estiverem acostumados com isso, para eles escreverem uma palavra. Então, cada um tem que escrever uma palavra para o colega adivinhar. Né? Então, aí vai ficar bem legal. Muito bom. Um outro tipo aí de atividade que a gente faz, só um minutinho que a Alessandra travou aqui. Ele travou, tudo bem? Ok, então vamos lá. É a de likes and dislikes, ou seja, né, do que eu gosto e o que eu não gosto. Nessa atividade, são perguntas geralmente fechadas, né? Você pode gostar ou não. Então, se eu perguntar para o Robson, do you like chocolate? Yes, I do. E aí ele vai responder que sim e acabou. Só que a gente pode explorar os colegas também, né? Uhum. Robson, does Alessandra like chocolate? E nesse caso o aluno pode dizer yes, ou então no, já tentando responder, né? Então eu vou fazer como se fosse um aluno aqui, né? Pode perguntar de novo, Ícaro? Robson, does Alessandra like chocolate? Yes, she does. How do you know? I don't know. So ask her. Do you like chocolate? Yes, I love chocolate. So, Robson, does Alessandra like chocolate? Yes, she does. Agora ele sabe. Né? Então é o que a gente fala. A partir de uma situação, a gente dá a pergunta interrogativa, afirmativa, negativa, e faz com que os alunos treinem e pratiquem. Se for uma resposta negativa, então faça uma resposta afirmativa. E aí eles já vão treinando as estruturas, certo? Exato, e também para treinar bem os auxiliares, né? O do e o does, e coloca essa, o uso da terceira pessoa. Né? A gente pode explorar essa atividade também, seria no verbo to be, falando de características. Fulano é alto, é baixo, é alegre, é triste, como que ele é, né? E aí eu posso usar o is, o are, né? E depois, futuramente, intercalar o do e o verbo to be, que eles confundem muito, né? Em estruturas onde eles têm que responder com o verbo to be. Muito aluno coloca o do, né? Na resposta. Exatamente. E é o que a gente fala, é bom para aluno
Se é um aluno, às vezes, de livro 4, livro 6, é uma chance que ele tem de revisar a estrutura, que às vezes fala, nossa, eu tinha que colocar o S lá na terceira pessoa, ou, eu tô treinando o passado, né, tem que pôr o did, ou é um verbo regular, irregular. Então, é sempre trazendo mais uma chance de revisão. E lembrando o quê? Que é um momento rápido, de aquecimento, né, nós estamos ainda na integração. O aluno está chegando, então a gente está trazendo o aluno aí para o ambiente da sala de aula, né, que é o objetivo do nosso momento de integração, tá certo? E aí, foram legais essas dicas? Eu gostei bastante, gente, eu gostei bastante, principalmente por conta de uma coisa que os dois falaram aqui. É simples, né? Tem que ser simples, a gente tem pouco tempo. Isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, Alessandra, na aula toda isso, tá, gente? Não só no momento da integração. É que para a gente usar o mínimo possível de tempo para explicar para eles, né? Porque senão a gente acaba falando demais e eles perdem tempo de da aula o nosso aluno está falando. E é o que a gente fala, instruções claras e objetivas. Será que meu aluno vai entender, né? Às vezes eu quero fazer uma atividade super legal e eu vou ficar a aula inteira explicando e ninguém vai entender. Então, às vezes eu explico, já dou um exemplo, né? A gente pega aí um aluno para modelar. Vocês lembram que a gente sempre fala aí no treinamento, né? Do Interactive Modeling? Então, é colocar na prática aí no dia a dia de vocês. E a dica é, né, se o aluno já sabe, ele entendeu, né, como a gente pergunta sempre em aula, do you understand? Né, e ele diz, sim, eu entendi. Pede para ele provar. Nossa, a melhor forma de saber se o aluno entendeu realmente é pedindo para que ele prove. Pede um exemplo, isso, né? Faz um exemplo, uma frase completa. Cutuque seu aluno, coloque ele em xeque, faça com que ele produza, porque ele que está em sala de aula para falar inglês, né? Me fala uma palavra que você aprendeu aí agora no Vocabulary One, né? Me fala uma palavra aí que você aprendeu usando um dos verbos. Todas as unidades vocês aprendem 3 verbos, né? Então não é possível que o meu aluno nunca vá se lembrar de um verbo. É a hora de fazer a checagem mesmo do conteúdo. Tá certo? Perguntas sempre abertas, gente. Então, é isso aí, gente. Logo, logo nós teremos o vídeo o quê? Para o segundo momento. Exatamente. Como cutucar o seu aluno em sala de aula, hein? Exatamente. Então, vão se preparando. Coloquem aí as mãos à obra, né? E juntos sempre com vocês, tá? Porque nós somos aí o time de inglês, né? Então, tchau, gente. Tchau, gente. Grande abraço. Até a próxima. Bye, bye.